Sejam bem-vindos de volta a esse canal e hoje a gente vai falar novamente sobre Superman. A gente está aqui para destrinchar as homenagens, as referências, os easter eggs do novo filme da DC. Para esse vídeo eu vou precisar entrar em territórios de spoiler, então se você ainda não tiver assistido, dá um pause, vai lá, vê com calma, depois você volta aqui pra gente compartilhar aqui as referências, né? Você pode inclusive assistir a minha crítica, que já tá aqui no canal, sem spoilers. Aviso dado, vamos lá falar das referências do novo filme do Superman. E vamos começar com a mensagem que o Superman recebe dos pais biológicos dele, né? Que é o Jor-El e a Lara. Esse conceito tem várias versões diferentes nos quadrinhos, né? Só que o filme parece estar levando muito em conta o de Homem de Aço, a minissérie aí do John Byrne, que reapresentou o personagem lá nos anos 80. Nessa história, o Clark descobre que é kryptoniano, toda essa parte alienígena da vida dele, só quando adulto. E ele descobre isso através de um holograma do pai dele, que é o Jor-El, né? Só que é uma mensagem meio estranha, que é colocada direto na cabeça dele e que boa parte ele não entende, simplesmente porque ele não fala a língua dos pais deles, né? Que deve ser tipo um kryptoniano. Ah, e vale notar que diferente do filme, na HQ não tem essa parte em que os pais do Superman mandam ele comandar o planeta Terra. O mais perto que chega disso é numa conversa em que o Jor-El, né, o pai, explica que o filho deles vai ser mandado para um planeta onde ele vai ser super forte, super poderoso, quase como um deus, e a mulher dele pergunta de volta, então quer dizer que ele vai liderar esse planeta, né, ele vai retomar o estilo kryptoniano? E a resposta do pai dele é um grande talvez, mas eles não acabam mandando o filho deles fazer nada disso, então assim, que bom. Outra referência tá no grupo que o Lex Luthor cria ali pra tentar prender o Superman, né? Ele chega no governo dos Estados Unidos tentando emplacar ali uma justificativa pra perseguir o Superman, né? O Homem de Aço, o alienígena que ele odeia, e ele quer fazer isso com o Planet Watch, um grupo, né, de super seres que estão sob o comando dele. E o nome Planet Watch, ou Guarda do Planeta, como ficou na versão em português, me parece uma homenagem a um outro grupo da DC, que no caso é o Stormwatch. Nos quadrinhos, o Stormwatch é uma equipe de seres superpoderosos ali fundada pelas Nações Unidas, né, para manter o planeta em paz. Vale notar que o Stormwatch nos quadrinhos deu origem a uma outra equipe chamada The Authority, e o The Authority tem como uma de suas membros justamente a engenheira, uma das membros, né, desse Planet Watch do Lex no filme. E aí vale a gente ficar um pouco de olho, porque quando assumiu a DC lá atrás, o James Gunn, que é justamente o diretor e roteirista do filme de Superman, prometeu que eles vão ganhar um filme. Então assim, ó, talvez a gente já tenha visto aí a sementinha nesse Planet Watch. Outros membros desse Planet Watch aí do Lex Luthor são os Raptors, que na verdade são basicamente um exército particular dele, que usam armaduras ali que lembram muito as armaduras do Lex no quadrinho, né? Que são trajes que ele usa pra tentar ter super força, agilidade, etc, pra poder sair na mão com o Superman, né? E essa versão específica dos Raptors me lembrou uma cena do As Quatro Estações, outro gibizão que influenciou o novo filme de Superman, em que o Lex manda alguns guardiões da cidade pra salvar o dia, né? Pra mostrar que o Superman nem é de tudo isso. E aí você tem ali os caras com os trajes verde e roxo, guardiões da cidade, no filme são os guardiões do planeta, eu acho que não é coincidência. E uma outra curiosidade que a gente pode juntar aqui é que um dos Raptors é dublado pelo Michael Rosenbaum, que foi quem? O Lex Luthor de Smallville. E pra finalizar esse grupinho do Lex, a gente tem o Ultraman, né, que é uma das grandes revelações do filme. No longa, ele é um clone malvado do Superman, né, criado pelo Lex Luthor, pra ter ali alguém super forte, com superpoderes, sob o controle dele. E essa versão dos cinemas é a mistura de dois personagens. Primeiro a gente tem o Ultraman mesmo, que é uma versão do Superman do multiverso, né? Ele vem de uma outra terra paralela, onde as coisas são invertidas, ou seja, os super-heróis, em vez de serem do bem, eles são do mal. Então, em vez de ter o Superman, a gente tem o Ultraman. E ele lidera não a Liga da Justiça, mas a Sociedade do Crime, ou seja, tudo ao contrário ali. E além disso, a gente também tem o Bizarro, que é um personagem que, historicamente, é um clone mal feito do Superman, né? É uma tentativa de clonar o primeiro Superboy, depois do Superman, que deu errado e que faz tudo ao contrário, ou seja, enquanto o Superman é do bem, o Bizarro é do mal. Ainda nessa reunião do Lex Luthor com o governo dos Estados Unidos, vale notar que ela faz pequenas conexões com outras produções do universo DC nos cinemas, como é o caso de O Esquadrão Suicida e Comando das Criaturas. O primeiro deles é o Rick Flag pai, né, que é o personagem aí do Frank Grillo, que aparece rapidinho em Superman, mas que é pai do Rick Flag Jr., personagem aí dos filmes do Esquadrão Suicida. O personagem já tinha aparecido antes na animação Comando das Criaturas,
como líder aí de uma espécie de esquadrão suicida, só que com os monstros, né? O tal Comando das Criaturas. E é um personagem que vale a gente ficar de olho porque ele vai aparecer na segunda temporada de Pacificador, série aí que, segundo o James Gunn, vai ser muito importante para os próximos passos da DC nos cinemas e no streaming. Porém, tem uma outra ali que passou quase despercebido, que é a Flo Crawley, que é uma personagem de O Esquadrão Suicida, que é lembrada pela cena em que a Amanda Waller tá quase matando um dos integrantes do Esquadrão Suicida, porque desobedeceu ela, que se não me engano é o Sanguinário, e aí essa moça decide agir, fala, não, é uma injustiça o que essa mulher tá fazendo, e ela resolve isso com uma verdadeira paulada na cabeça da Amanda Waller. No filme ela termina presa, né, aparentemente enfrentando complicações pelo que ela fez, mas agora ela tá no alto escalão dos Estados Unidos, então assim, ó, bom pra ela. Esse próximo easter egg é pra deixar o coração do fã mais velho quentinho, porque a gente tem simplesmente o filho do Superman. Calma que você não perdeu nada, a gente tá falando aqui do filho do Christopher Reeve, ator que interpretou o Superman no clássico filme de 78 e nas continuações, né? Will Reeve, que é filho do Christopher, aparece no novo filme do Superman como um repórter que tá ali contando como foi que o Superman e a Gangue da Justiça, né, o grupo formado por Lanterna Verde, Mulher Gavião e Senhor Incrível, venceram o Kaiju que atacou a cidade. E esse momento, além de homenagear, claro, né, o legado do Christopher Reeve na forma de um filho, ele tem duas coisinhas que merecem atenção. A primeira é o fato de que o Will Reeve é repórter no mundo real, então ele tá ali basicamente interpretando ele mesmo, quase. E a outra é que ele tá fazendo essa reportagem pro canal 52, que é um número muito famoso, né, muito querido aí dentro do universo DC, que já foi nome de saga, foi nome da linha dos quadrinhos, né, quando a DC decidiu rebootar, reiniciar tudo, né, no caso os novos 52, e agora é a emissora em que o filho do Superman, o clássico Superman, trabalha. E já que o assunto é TV, não tem como a gente não lembrar da entrevista do Pacificador. Sim, porque esse anti-herói interpretado pelo John Cena, que primeiro apareceu em Esquadrão Suicida e depois ganhou uma série própria, também tá em Superman. Ele aparece no momento em que é revelado que os pais do Superman queriam, na verdade, que ele viesse pra Terra pra conquistar tudo e tal, e do jeito maluco dele, ele começa a falar mal do Superman. Ele fala, ah lá, o Superman fala que não mata, papagaio de bonzinho, mas na verdade ele só quer que pessoas como eu, no caso um herói que mata, se sinta mal. E ele é tão maluco que ele começa a falar que os heróis comuns, né, heróis de gibi, mais ou menos como ele fala, tem inveja dele porque ele é bombado, assim, completo maluco. É uma aparição bem curta, mas serve pra lembrar a gente que daqui a alguns meses vai sair a nova temporada da série desse cara, que não gosta do Superman. E por falar em fazer a alegria do fã antigo, agora a gente tem um easter egg que deixou meu coração quentinho, me fez voltar lá pra infância, que é a Sala da Justiça. A Sala da Justiça originalmente é o quartel-general da Liga da Justiça no desenho dos Super Amigos, né? Um verdadeiro clássico ali dos desenhos animados de super-heróis, que depois acabou aparecendo em outros quadrinhos, videogames, séries, filmes, etc. E agora tá nesse novo filme do Superman. No longa, a Sala da Justiça é a sede da Gangue da Justiça, né? Que é a grande equipe de super-heróis ali em ação no momento. E agora a gente puxa para um outro easter egg envolvendo a Sala da Justiça, que é a Sociedade da Justiça. Porque assim, lá na Sala da Justiça dá pra ver ali algumas pistas de outros super-heróis clássicos da DC, como por exemplo, do lado de dentro tem uma pintura com vários heróis ali, só que elas passam muito rápido e eu consegui identificar só um deles, que é o Pantera. Já do lado de fora tem na fachada assim, tem, não sei dizer se exatamente se é uma estátua, o que é, do que parece ser o Jay Garrick, né, que é o primeiro Flash, classicão. E esses dois personagens são muito lembrados por fazerem parte da Sociedade da Justiça, que se tornou ali um sinônimo de heróis veteranos, né, a velha guarda do universo DC nos quadrinhos. E considerando que no filme de Superman existem meta-humanos, super-heróis há pelo menos uns 300 anos, nada impede que a Sociedade da Justiça já existia antes mesmo do Superman chegar na Terra. Será que é uma pista pro futuro? E por falar na Sala da Justiça, é lá que acontece uma das grandes revelações do filme. Porque o nosso queridíssimo Guy Gardner, né, o Lanterna Verde, é um verdadeiro boca de sacola que não guarda segredo nenhum, e ele conta pra Lois Lane, que por sorte já sabia, que o Superman usa um óculos hipnótico, ou seja, ele usa um adereço ali que tem lentes hipnóticas que faz com que as pessoas vejam o rosto dele de uma forma diferente, pra quando ele tira o óculos, elas não conseguirem sacar que o Superman é o Clark Kent. E aí ele consiga, né, se misturar na multidão. Esse é o conceito que, pra surpresa de ninguém, veio dos quadrinhos, porque é maluco o suficiente pra isso, e foi apresentado em Superman 330, e na história ele conta que pegou ali vidros da nave kryptoniana dele, né, que meio que amplificam o poder hipnótico que o Superman tinha na época, pra fazer as pessoas não reconhecerem Clark Kent. E ele faz isso mostrando retratos falados, em que o do Superman parece muito com ele, enquanto que o retrato falado do Clark Kent não parece nada com ele. Ou seja, o segredo tá salvo graças a um óculos que hipnotiza as pessoas. E no final dessa cena a gente tem um outro easter eggzinho ali, que é a placa do carro da Lois Lane.
Pois é, porque na moldura da placa, na parte de baixo, dá pra ler as palavras Veritas et Justitia, que em latim significa verdade e justiça. E essas palavrinhas fazem parte do slogan do Superman, né? Que é verdade, justiça e o jeito americano, que alguns anos depois foi atualizado para verdade, justiça e um amanhã melhor. E por falar em placas, a gente tem vários easter eggs, tributos, homenagens nas placas de rua espalhadas por Metrópolis, né? Uma delas já tinha até aparecido em um dos trailers, que é a placa da rua Wade, que faz referência ao Mark Waid, roteirista aí de clássicos do Superman que inspiram esse filme, como é o caso de Reino do Amanhã, Legado das Estrelas e muito mais. E aí durante o filme eu consegui pescar algumas outras, né? Uma delas é a Rua Ross, em homenagem ao Alex Ross, quadrinista aí de mão cheia, que inclusive é o desenhista de Reino do Amanhã, além de outras histórias, como Superman Paz na Terra. Além disso, eu pesquei ali a Rua Jurgens, né? Que é uma homenagem a Dan Jurgens, que também é outro roteirista e desenhista de mão cheia do Superman. Caso você tenha visto alguma outra placa que eu não vi, deixa aqui nos comentários. O filme mostra rapidinho, sem dar muita atenção, que o Lex Luthor lançou um livro chamado Um Amanhã Melhor. Esse é o título de um episódio duplo do desenho da Liga da Justiça que se passa num universo alternativo, em que a maldade do Lex Luthor chegou assim em outro patamar. Ele se torna presidente dos Estados Unidos, mata o Flash e ameaça dar início a uma verdadeira guerra nuclear nos Estados Unidos, só que aí ele acaba sendo impedido pela Liga da Justiça, que fica de saco cheio desse negócio de fazer justiça de um jeito bonzinho e se tornam verdadeiros vigilantes e ditadores que fazem justiça com as próprias mãos mesmo. Caso você não se lembre, esse é o episódio dos Lordes da Justiça, que é como essa versão maligna e sangue nos olhos da Liga da Justiça começa a se chamar nesse universo paralelo. Em uma determinada cena do filme, o Superman diz que não vai ajudar a Gangue da Justiça a deter uma criatura que está atacando Metrópolis. E não porque ele não se importa, mas basicamente porque essa é uma criatura muito simples, que eles dão conta sozinhos, que ele chama de Dimensional Imp. Eu não prestei atenção exatamente como é que ficou em português, mas Imp, normalmente, nos quadrinhos da DC, quer dizer duende ou diabrete, porque é uma raça específica de criaturas que antagonizam, né, de uma forma meio cômica, o Superman, o Batman e todo o universo da DC. O diabrete mais famoso na DC, no caso, é o Sr. Mxyzptlk, esse maluco aí de chapéu, que é um vilão barra antagonista do Superman em umas histórias mais cômicas, mais leves e tal. Mas vale lembrar que um outro diabrete bem famoso do universo DC já foi citado nesse universo DC dos cinemas e das séries. Porque na primeira temporada do Pacificador, o John Economos tá falando que não aguenta mais o Pacificador, que ele é chato pra caramba e que ele preferia estar junto do Batmirim. E aí o Pacificador fala, o que é Batmirim? E aí o John Economos responde: 2-foot tall interdimensional imp who stands Batman. I'd rather be with him. Is it real good? Yeah. Doideira, né? Nesse próximo item eu quero falar de geografia, porque no filme de Superman, uma coisa muito importante é a guerra territorial que está acontecendo entre a Borávia e Jahanpur. Em um mapa a gente descobre que o Jahanpur, né, que é o país que está sendo atacado, ele faz fronteira com a Markóvia, e a Markóvia é um país relativamente importante dentro do universo DC dos quadrinhos. Isso porque lá é a terra natal da Terra e do Geoforça, dois personagens muito importantes para os Titãs ali, incluindo na HQ mais importante da equipe, hein? Se você tá ligado qual que é, deixa aqui nos comentários. E para finalizar, a gente tem dois personagens secretos que aparecem no filme. O primeiro deles, acho que nem é tão grande assim, que é o Maxwell Lord, que é um personagem que aparece pouco, mas que a sombra dele tá por toda a história. Primeiro porque ele é dono da Lord Tech, que é uma grande empresa que tá por todo lado. É a empresa do gravador de voz da Lois, é a empresa do escritório que o Superman impede de ser destruído pelo Kaiju, e principalmente a empresa que banca a Gangue da Justiça, né? É o logo da Lord Tech que eles levam no peito. Só que no filme, o próprio Maxwell Lord de carne e osso, ele aparece rapidinho numa reportagem quando perguntam pra ele sobre o Lex Luthor, né? E ele diz que o Lex Luthor é bem odiado, e ele faz até uma metáfora dizendo que os republicanos e os democratas, que são os dois grandes partidos dos Estados Unidos, né, que raramente concordam em algo, se tem uma coisa que eles concordam é que o Lex Luthor é um lixo. E vale lembrar que nos quadrinhos ele financia a Liga da Justiça na época mais cômica, divertida da equipe, né? Só que ele faz isso com planos nefastos por trás. Então fica a dica aí pra gente ficar de olho nesse maluco. E eu tô falando pra gente prestar atenção nesse cara porque tanto ele quanto a Gangue da Justiça vão aparecer na segunda temporada do Pacificador. E se você me permite me alongar só mais um pouquinho no Maxwell Lord, eu só queria lembrar que ele também apareceu num filme recentemente, que no caso é o Mulher Maravilha 1984, em que ele foi interpretado por ninguém menos do que Pedro Pascal. Pois é.
Assim como o filme do Superman, eu guardei a cereja do bolo pro final, que no caso é a participação da Supergirl. Sim, porque ela aparece no finalzinho do filme pra buscar o cachorro dela de volta, e aí a gente descobre que o Krypto não é o cachorro do Superman, é o cachorro da Supergirl. As condições em que ela aparece nessa cena, as coisas que tanto ela quanto o próprio Superman falam, são uma clara referência à HQ Supergirl, Mulher do Amanhã, e preparam pro próximo filme da DC, que é justamente o filme da Supergirl, focado nela, né? Mas eu vou deixar esse papo pra uma outra hora, na verdade pro próximo vídeo até, pra gente conversar sobre o futuro do universo DC depois desse Superman. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fica de olho ali pra quando esse vídeo sair você correr aqui e a gente ter esse papo sobre o que vem aí nesse grandioso universo DC que começou com o Superman. Fechou? Até a próxima!